Queridos irmãos, muita paz a todos. Neste momento, vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. E para dar início, vamos pedir à nossa querida companheira Maria Lúcia, que fará a leitura da página Caridade do Entendimento, do livro Ceifa de Luz, Francisco Cândido Xavier por Emmanuel. Caridade do Entendimento. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Paulo, 1 Coríntios 13:13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é um clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele integrar-nos-emos na sintonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje e, estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo. Quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir, sem mágoa e sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Após a leitura desta página, meus irmãos, com os nossos corações harmonizados, nossos pensamentos ligados aos céus, na presença dos nossos benfeitores espirituais, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para mais um trabalho a realizar na nossa casa espiritual, na casa de Isaac Lima, e na presença dos bons espíritos, Senhor, que nos auxiliam, que nos sustentam neste trabalho desta noite, nós rogamos, Senhor, que a Tua infinita misericórdia seja com todos nós, com todos os trabalhadores da Tua seara de luz, que possamos envolver em nossos pensamentos de amor, de paz, de esperança, de saúde e fé, Senhor, para todos os nossos irmãos necessitados de amparo, onde quer que se encontre, seja nos seus lares, nos hospitais, nas ruas, que todos, Mestre Jesus, receba neste momento o alívio lenitivo para suas dores, para seus sofrimentos. Abençoa-nos, Mestre Divino, e que possamos, nesse instante, em nome de Deus, dar iniciada a nossa reunião
de estudo e tratamento espiritual à distância. Nós vamos, neste momento, passar a palavra para a nossa querida irmã Isilda, que fará o estudo da noite, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje é Caracteres da Perfeição, do capítulo 17, itens 1 e 2. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus envolva cada um de nós. Hoje nós nos reunimos aqui para refletir sobre um tema fundamental para o nosso progresso espiritual, que é Caracteres da Perfeição. Então, para iniciarmos, é importante compreender a origem e o significado da palavra perfeição, que deriva do latim perficere, que significa completar, ou seja, atingir o pleno de suas potencialidades. A perfeição é o estado de excelência que podemos alcançar à medida que evoluímos moral e intelectualmente. Então, na passagem de São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, nós encontramos a seguinte fala de Jesus: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, se nós tomarmos ao pé da letra essa mensagem de Jesus, nós poderíamos supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Só que, se nos fosse dado ser tão perfeitos quanto o nosso Criador, nós poderíamos nos tornar iguais a Ele. E isso seria inadmissível, porque Deus é único. Então, quando Jesus nos convida a ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, Ele está nos apresentando um modelo para que nos esforçássemos por alcançá-lo. E aí os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec questiona sobre qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta é bem clara: Jesus. Então, para nós, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus o oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, essa compreensão faz com que entendamos melhor essa recomendação de Jesus. A doutrina espírita nos ensina que fomos todos criados simples e ignorantes, passando por várias encarnações, onde vamos nos desenvolvendo moral e intelectualmente, com o intuito de alcançarmos a nossa perfeição espiritual. E com Jesus não foi diferente. Ele também passou por todo esse processo de evolução e por isso mesmo pode ser considerado um modelo a ser seguido por nós. Quando nós entendemos que Jesus um dia também foi um espírito simples e ignorante nesse processo de evolução e deixamos de colocá-lo numa posição privilegiada, como se ele fosse um ser à parte da criação, nós deixamos de encará-lo como sendo uma condição inalcançável para nós.
e começamos a perceber que essa perfeição é para todos. Basta que tenhamos a vontade de nos modificar e trabalhemos em nós mesmos por combater as nossas imperfeições, buscando a conquista de novas virtudes. Então, conhecedores dessa possibilidade de alcançarmos a nossa perfeição, vamos encontrar no Livro dos Espíritos, a questão 919, uma resposta de Santo Agostinho para Kardec, que pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Só que Kardec não se satisfaz com a resposta. E aí ele questiona mais uma vez. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho dá uma resposta bem longa, que eu aconselho a todos fazerem a leitura, é a questão 919, o item A. E aí eu vou fazer apenas uma síntese, para que nos facilite a compreensão. Ele diz que quando viveu na Terra, ao fim do dia, ele interrogava sua consciência, revisava tudo o que fizera e se perguntava se não havia faltado com algum dever, se alguém tinha dele motivo para se queixar. Ele diz: examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Santo Agostinho, então, nos mostra o quanto é importante o autoconhecimento, porque somente identificando as nossas más tendências é que conseguiremos tomar as atitudes para combatê-las e assim podermos nos melhorar. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, faz uma reflexão bastante interessante sobre a nossa condição atual e o que fazemos de especial com todo o conhecimento e entendimento que possuímos. E ele fala assim: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura, produzindo sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre.
que fazeis mais do que os outros? Então, essa é uma pergunta bastante pertinente, que nos impele a pensar e observar se nós estamos verdadeiramente seguindo os ensinamentos do Cristo, se estamos amando os nossos inimigos, porque, como ele mesmo disse, amar os que nos amam é fácil. Difícil é amar os que nos ofendem, aqueles que de alguma maneira nos ferem. Com todo o conhecimento que temos hoje, é preciso uma nova visão em relação a esse irmão que erra, porque sabemos que é também um espírito a caminho na sua evolução espiritual. E ele carrega consigo as suas mazelas e também as suas tendências de outras vidas. Nós estamos todos a caminho e é imprescindível que nos auxiliemos uns aos outros. E como muito bem nos ensinou o Mestre Jesus, não são os sãos que necessitam de médicos. Precisamos olhar com mais cuidado para o nosso irmão, sabendo que se hoje já não cometemos esse determinado erro, ainda cometemos muitos que aos olhos de Deus podem ser ainda mais comprometedores que os desse irmão. Por isso não cabe o julgamento e muito menos a condenação. O espírito que evolui conscientemente, ele busca eliminar as suas imperfeições e desenvolver as suas qualidades. E essa busca ela é constante, porque a perfeição na sua plenitude é um estado de evolução contínua. Os espíritos nos mostram que a caridade é o mais elevado dos atributos espirituais. Ela vai além do simples ato de ajudar o próximo. Ela envolve uma prática genuína de amor ao próximo, compreensão, de perdão e de desprendimento. A caridade ela é o caminho mais seguro para atingirmos a perfeição moral, porque ela reflete a semelhança com Deus, fonte de todo amor e bondade. Ela é também uma lei de progresso. Quanto mais praticamos a caridade, mais evoluímos. Assim, a caridade ela deve permear todas as nossas ações, os nossos pensamentos e sentimentos. O ensinamento do Cristo sobre amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem revela uma profunda compreensão da essência do amor verdadeiro, que transcende as limitações humanas. E essa orientação de Jesus nos convida a exercitar esse amor incondicional, reconhecendo que cada ser, independente da sua condição atual, está numa jornada evolutiva única. Sabemos que, embora aqui encarnados, a nossa escala de evolução ela é diversa e é justamente essa diversidade que reflete o infinito caminho de aprendizado de cada alma. Então, o mandamento maior que nos ordena amar uns aos outros lembra-nos que o amor é o vínculo da perfeição, a essência que nos conduz ao estado da plena realização espiritual. Não devemos julgar, muito menos condenar os que ainda se encontram na ignorância, porque o erro está na compreensão, não na natureza do ser. Os maus, muitas vezes, eles parecem desprovidos de amor, mas, na verdade, eles apenas desconhecem que toda a vida nesse universo é originada do amor. A sua essência de amor é fruto da ignorância, uma etapa que é temporária na sua evolução. E a paciência e a oração pelos que nos perseguem representam uma oportunidade de elevar-nos acima da vingança e do ódio, promovendo o despertar do amor, que ama além das aparências, compreendendo que todos um dia alcançarão a perfeição e a felicidade plena.
Assim, o caminho verdadeiro é o da compreensão, do perdão, do amor incondicional, porque é através dessas ações que nos aproximamos do estado espiritual desejado, a união com o amor divino, que é a essência de tudo e de todos. Nós sabemos que essa não é uma tarefa muito fácil e muitas vezes nós ficamos desanimados com a sensação de fracasso, porque já temos tanto conhecimento, a doutrina espírita nos traz tanto aprendizado e ainda assim falhamos várias vezes. Como disse Paulo, que infeliz homem que eu sou. Aquilo que não quero, faço. Aquilo que quero, isso não faço. Assim somos nós. Já temos o conhecimento, sabemos o bem que devemos fazer, mas não o fazemos. E o mal que nós sabemos que não devemos fazer, esse sim é o que nós fazemos. Embora seja difícil, precisamos exercitar diariamente, porque somente assim nós conseguiremos alcançar a paz em nossos corações e a sensação de dever cumprido que vão nos indicar que estamos no caminho certo. No livro Jesus no Lar, nós vamos encontrar uma historinha que nos mostra a dificuldade que os apóstolos também tiveram nesse exercício diário de colocar os ensinamentos do Cristo em prática. E vamos ver qual foi a resposta de Jesus diante dessa situação, para que nos estimule a não desistirmos e seguirmos adiante, confiantes de que alcançaremos um dia a nossa perfeição. Então essa historinha está no livro Jesus no Lar, é a lição 38, o argumento justo. À noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes nas margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma, e não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, lamento. Mas como trabalhar em favor da humanidade nestas condições? Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se André alegando choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar um insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mau qual me vejo? Calando-se André, interferiu Pedro, considerando: Por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como seguir aos princípios sublimes do nosso reino se me encontro assim insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se à de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido: Na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre,
recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei na realidade um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu tocado de bom humor e esclareceu. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro alado. A meu parecer, os anjos da indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante destinado à alegria de todos. Mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova da salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. Então, meus irmãos, para concluirmos, lembremos que a perfeição na doutrina espírita é uma meta acessível a todos que buscam evoluir com esforço e coragem. A prática da caridade associada ao amor, humildade, o autoaperfeiçoamento nos conduz ao caminho da verdadeira perfeição. Então, sigamos o exemplo de Jesus investindo na autoeducação e na transformação moral, certos de que cada conquista nesse sentido aproxima-nos mais do ideal de sermos perfeitos como o Pai Celestial. Que nós possamos a cada dia fazer a tarefa da nossa autoeducação com esperança e fé no amor infinito de Deus. Muita paz a todos. Nós queremos, neste momento, após o estudo, agradecer às nossas irmãs Maria Lúcia e Isilda pela participação no nosso trabalho desta noite. E vamos fazer a nossa prece em agradecimento a Deus por estes momentos que aqui passamos, ouvindo a sua mensagem de amor, de paz, a sua mensagem que toca os nossos corações e nos faz refletir sobre os teus ensinamentos, Senhor, sobre as tuas leis benditas. Pai amado, que tu possa continuar nos amparando, nos abençoando, para que possamos, Senhor, sempre realizar as nossas tarefas espirituais em nosso benefício, Senhor, e em benefício de todos os nossos irmãos necessitados. Que as tuas infinitas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós. Nós te rendemos graças, Senhor, pelas bênçãos, pelo amparo que dispensam sobre nós. Que assim seja, graças a Deus
e graças a Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, continuar com as nossas vibrações, relembrando tudo aquilo que ouvimos nesta noite e que guardemos em nossos corações todas as mensagens de amor e que possamos continuar vibrando por todos os nossos irmãos que irão receber o passe neste momento. Que os nossos irmãos, nossos médios, aplicadores de passes, sejam amparados pelos seus mentores espirituais nesta tarefa grandiosa de auxílio aos nossos irmãos necessitados. Muita paz a todos, que o Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus.